Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 41 – Laços que unem. Flashback, antes do início das aulas. Tinha sido uma emboscada. Para o qual Kenichi não estava preparado. Como ele poderia estar? Apesar de tudo que ele experimentou em combate, ninguém jamais teve a audácia de atacar na escola. E o pior de tudo foi que desta vez Yumi nem o desafiou diretamente. Não, eles usaram o Karatê Clube da escola para fazer isso, e seu velho valentão Daimonji o levou até lá, dizendo que Tiravik Kokin o havia atacado e aos outros membros. Em vez disso, ele havia treinado todos eles em Muay Thai, com o propósito expresso de lutar contra ele. E então, ele venceu todos eles decisivamente. Facilmente. Mais fácil do que ele havia derrotado qualquer um em algum tempo. Fazia tanto tempo que ele havia esquecido como era uma vitória fácil. Você é impressionante, disse Kokin, de pé entre os corpos dos membros caídos do Karatê Clube. Kenichi parecia confuso com seu elogio. Estou dizendo que você os esmagou com facilidade. Kenichi ficou um pouco surpreso. Bem, seus ataques eram fortes, mas eles ainda não têm defesa. Parecia que Kokin estava zombando dele. Não é isso que estou dizendo. Quero dizer que um garoto ingênuo como você fez um trabalho surpreendentemente bom em espancar seus colegas de classe. Kenichi parou e olhou em volta apenas para descobrir que ele realmente havia espancado os membros do Karatê Clube, sem nem mesmo querer. Uau! Por que eles estão tão feridos? Kokin se abaixou para um dos lutadores derrotados, levantando a cabeça do chão para mostrar o dano que os punhos de Kenichi causaram a ele. Não é surpreendente, visto que eu não ensinei nada sobre defesa a eles. Ele olhou para cima e deu a Kenichi um olhar que o perfurou. Faz muito tempo desde que você lutou contra uma pessoa normal. Todo o seu corpo se tornou uma arma letal. Sem aviso, Kokin chutou o membro inconsciente do Karatê Clube em Kenichi como um ataque. Ele usou a cobertura do corpo voador para lançar uma rajada violenta de socos. Kenichi mal conseguiu se esquivar e pegar o corpo com segurança, demorando para colocá-lo no chão. Pare de jogar pessoas inconscientes por aí! Kenichi exclamou. Kokin zombou. Você esqueceu? Você é quem os nocauteou em primeiro lugar. Kenichi rosnou de aborrecimento, mas teve que admitir que estava certo. É tão fácil agora, não é? Kokin disse, seu rosto sem emoção. É difícil conciliar. Esses homens costumavam ser mais poderosos do que você, e agora você poderia esmagá-los sem pensar duas vezes. Você está tão acostumado a lutar por sua vida contra pessoas mais fortes do que você não sabe como se ajustar ou se controlar contra tolos tão fracos. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Cuidado, Katsujinken. Um movimento errado, e você pode se tornar Satsujinken como nós. A provocação foi o suficiente para estimular Kenichi a entrar em ação, mas antes que ele pudesse lançar um ataque, um saco pesado foi arrancado de suas correntes no teto com um soco e voou entre eles. A atenção de Kenichi Kokin voltou-se para onde Takeda havia entrado. Apenas o homem que eu estava procurando. Esse cara me disse que vocês dois estavam aqui. Ele apontou para um Daimonji encolhido na porta antes de acenar. Olá, Kenichi-kun. Percebendo que foi totalmente ignorado, Kokin lançou um olhar de soslaio para Takeda. Estávamos no meio de algo. Takeda riu. Isso mesmo. Você estava, mas até onde eu sei, nenhum desafio foi lançado. Você apenas decidiu fazer isso sozinho. Bem, estou desafiando você em vez disso. A boca de Kenichi caiu em descrença. Takeda-san, você não pode estar falando sério. O sorriso descontraído de Takeda caiu, substituído por uma expressão grave. Estou falando sério. Claramente, já que você vai morrer se lutar comigo, disse Kokin, olhando entre Kenichi e o recém-chegado em Takeda. Pelo menos você teve a coragem de vir até mim você mesmo, em vez da alternativa. Tudo bem, boxeador. Eu vai te dar 2 semanas. Takeda parecia satisfeito com a aceitação de seu desafio. Vamos ver o que é melhor, boxe tailandês ou meu boxe subterrâneo. Com um sorriso malicioso, Kokin puxou seu emblema de ouro maciço e o jogou para Takeda, que o pegou com força em seu punho. As coisas agora estavam em movimento. Flashback final.
Depois de retratar sua história depois da aula, Kenichi esperou a resposta de Naruto com a respiração suspensa. Certamente seu amigo podia ver o quão sério isso era, e que eles precisariam fazer algo para impedir isso. O Naruto murmurou com um encolher de ombros. Acho que você deveria ajudá-lo a treinar então. Você sabe Muay Thai. Kenichi esperava uma reação mais explosiva e preocupada. Espere, você está bem com isso? Kokin é um dos principais discípulos de Yumi. O ninja loiro encolheu os ombros. E daí? Yumi era forte. O que isso fez do resto da Chad Alliance? Fígado picado? E se você não percebeu, Takeda é meio que uma merda, disse Naruto, elogiando as habilidades do boxeador, se ele quer um pedaço do cara. E Kokin aceitou o desafio, eu digo para garantir que ele esteja pronto para enfrentá-lo. Takeda Ikki também tinha orgulho como artista marcial e tinha habilidades para pagar as contas metafóricas. Os dias em que ele só tinha um braço bom ficaram no passado. Desde sua recuperação, ele trabalhou incansavelmente para recuperar o tempo perdido e ir além do que era antes da lesão que acabou com sua tentativa de carreira profissional. Você tem razão, Kenichi admitiu. Ele nunca gostou de arcar com o fardo de enfrentar Yumi. Mas agora que alguém estava disposto e capaz de lutar também, ele temia por eles. Não posso evitar. Só estou preocupado. Naruto parecia confuso que Kenichi estava preocupado. Ele também estava preocupado, mas isso não impediu que outros se intrometessem em seu próprio negócio. Se eu tiver que deixar mais pessoas saberem das minhas coisas ninja, você tem que aceitar que outras pessoas vão querer um pedaço dos discípulos do Yumi também. Takeda provavelmente não era o único que queria tentar enfrentá-los. Nem de longe, sem padrões duplos. Desculpe. Você está certo, disse Kenichi, lembrando-se da dor que havia causado a Naruto antes por algo semelhante. Eu sei o que fazer. Mil-san, você acha que os mestres ficarão bem conosco treinando com Takeda-san hoje? Mil deu a Kenichi um sorriso brilhante. Não vejo por que não. Essa é uma ótima ideia. Enquanto os dois conversavam sobre maneiras de ajudar Takeda a se preparar para sua luta, Naruto saiu para o corredor para caminhar por um momento para tomar um pouco de ar entre as aulas. Seu amigo boxeador estúpido vai morrer. Uau! Naruto quase pulou para o teto com a aparição repentina de Chikage. Sua Saki nem mesmo a considerou uma ameaça do jeito que os discípulos do Yumi costumavam fazer. Puta merda! Eu não vi você aí. Você é muito pequeno. Lá foi. Sentidos de perigo. De qualquer forma. O quê? Por quê? Você sabe, além da coisa toda de vocês são Satsujinkin e matam pessoas. Kokin já o avaliou, disse Chikage, encostado na parede bem longe da aula. Ele é um assassino de estilo. Não importa no que você deveria ser bom. Não importa se ele já viu você lutar antes. Tudo que leva é uma questão de segundos para ele calcular a melhor maneira de derrubar um oponente. Ela olhou para Naruto com olhos frios e analíticos. Seu amigo é muito unidimensional para representar um desafio. Naruto franziu a testa com tal dispensa. Oi, você pode ser algum tipo de gênio, mas isso não significa que você sabe tudo, ele disse para a garotinha. Mesmo se Takeda não estivesse no nível dele, tudo pode acontecer uma vez que uma luta começa. Sim, Takeda só atacaria com os punhos, mas havia mais em seu estilo de luta do que apenas isso. A maneira como Takeda vinha treinando desde que seu braço havia sido restaurado à capacidade de trabalho não era para o esporte. Era para aplicação no mundo real. Como ele era, Naruto não teria gostado de ter que lutar com ele novamente. Além disso, podem acontecer coisas para as quais nem mesmo os planos mais bem elaborados poderiam se preparar. As lutas nem sempre eram decididas apenas por quem era mais forte. Eu acho que vocês já teriam chegado a esse ponto, dado quantos de vocês nós gritamos, Naruto acrescentou com um sorriso, até nossos amigos bateram em um ou dois de vocês. Chikage não pensou nas derrotas de seus companheiros. Parecia ser um tema em Yumi que nenhum deles gostava muito um do outro, eles estavam todos despreparados e confiantes demais. Quando eu chegar a minha vez, ela parou e pareceu pensar um pouco. Na verdade, Kokin nunca conseguiu desafiar Shirahama, não é? Os olhos de Naruto se arregalaram quando Chikage começou a voltar na direção da sala de aula de Naruto. Essa era a última coisa que eles precisavam hoje. Voa. Não. Você não pode simplesmente. Ele protestou, estendendo a mão para agarrá-la. No momento em que Naruto levantou Chikage pelas costas de seu uniforme, seus olhos ficaram roboticamente frios. De uma posição que Naruto acreditava não ter centro de gravidade para ela usar, ela se contorceu e encontrou uma maneira de jogá-lo por cima do ombro.
Foi alarmante. Quão? Ela não tinha base. Ela não tinha nada para usar como âncora para se preparar para o arremesso, mas antes que ele percebesse, ele se viu de ponta-cabeça, voando para a parede. Seguindo o impulso, Naruto aterrissou com as solas dos pés contra a superfície elevada, embora seus joelhos gemessem com o estresse de se preparar para a aterrissagem. Eles teriam que suportar isso. Melhor do que bater na cabeça ou no pescoço. Por um momento, Naruto ficou parado ali, olhando para o chão antes de virar a cabeça para Chikage com uma raiva latente. Ele respirou fundo e se acalmou. Entra, depois sai, vou deixar passar, porque agarrei você primeiro e realmente não quero brigar na escola. Ele casualmente desceu da parede e limpou o uniforme onde ele foi agarrado. Eu ia dizer, você não pode simplesmente marchar para o meio da aula enquanto o professor está falando e chamar Kenichi para uma briga. Ele especificou Kenichi, já que Chikage aparentemente não tinha interesse em contratá-lo. Isso foi bom. Naruto tinha uma série de discípulos de armas que ele ainda tinha que levar para o depósito de madeira. Ele realmente não precisava se aprofundar mais. Mas se ela acabasse vindo até ele, ele responderia de acordo. Afinal, por mais que não quisesse trocar socos com um garoto, ele não gostava de ser arremessado. Os dois se encararam até que Chikage se afastou, indo na direção oposta da sala de aula de Naruto. Kenichi Mil, então essa foi uma pequena vitória. Assim que ela saiu, Naruto olhou para a parede em que havia sido jogado. Suas pegadas foram lançadas na superfície pela força do arremesso de Chikage. Naruto soltou o ar pelo canto da boca em exasperação antes de ir embora, sem dúvida para ser repreendido por perder o início da próxima aula. Prodígios, cara. Eu juro. 20x. Mais tarde naquele dia, Shaq, Jin de James Shiba. Sabendo que estava por vir em questão de 2 semanas, Takeda precisava começar seu treinamento. Foi por isso que ele ficou satisfeito quando Naruto, Kenichi e Mil foram até a casa de seu mestre para ajudá-lo. Por ajude-o, Naruto e Mil sentaram-se do lado de fora do ringue, enquanto Kenichi entrou com Takeda, que estava de calção de boxe, alegremente socando suas mãos enluvadas em antecipação. Eu aprecio todos vocês vindo aqui. Kenichi-kun, não pegue leve comigo. Naruto-kun, querido, vocês dois fiquem de olho onde veem problemas. Naruto deu um sinal de positivo, e Mil sorriu para o pugilista bronzeado. Claro, Takeda-san. Você pode contar conosco, disse ela. Como eles haviam ido direto da escola, Kenichi não tinha seu equipamento de treinamento e teve que pegar emprestado um calção e luvas de Takeda. Ele parecia um peixe fora d'água em um equipamento que não estava acostumado a usar. O que devo fazer? Naruto ergueu uma sobrancelha de onde ele e Mil estavam sentados, observando a luta. Dê a ele uma olhada. Apenas Muay Thai, nenhum dos seus outros estilos. Mostre a ele o tipo de coisa que ele vai lidar quando lutar contra Kokin. Tinha sido todo o plano desde a escola. Isso mesmo, Mil apoiou Naruto concordando. Mesmo que Kokin tenha sido ensinado de uma maneira diferente de você, os fundamentos do Muay Thai ainda estão lá. Isso nos permitirá ver o que Takeda-san precisa procurar e precisa trabalhar. Takeda saltou na ponta dos pés, esperando que Kenichi se posicionasse para que pudessem começar. Não fique tão confuso, Kenichi-kun. É assim que os boxeadores treinam o tempo todo, encontram um lutador que possa simular melhor o que eles esperam enfrentar, e encontrar maneiras de lidar com isso. Fazia sentido para Kenichi. Se eles tivessem esse tipo de capacidade à mão, seria tolice não usá-la, e seu mestre está bem com todos nós aqui no que deveria ser seu tempo de treinamento. Em vez de uma resposta de Takeda, uma voz alta e barulhenta soou da entrada do ginásio. Tudo bem com isso? Inferno, eu encorajo. Todos se viraram para ver o mestre de Takeda, James Shiba, encostado no batente da porta, cigarro aceso pendurado na boca. Esse idiota quer lutar contra os discípulos de Yami? Pronto. Mesmo se você for daquele maldito Ryozanpaku, você tem que saber o que está fazendo para chegar até aqui. Naruto se esqueceu de mencionar que a última vez que Shiba confiou em Takeda com algo envolvendo ele, os dois e Freya quase foram mortos. Claro, sabendo como muitos dos mestres que conheceu pensavam, ele provavelmente gostou desse fato e o viu como uma experiência de aprendizado para seu discípulo. Cansado de esperar, Takeda exigiu ação. Tudo bem, vamos lá. Querida, você não se importaria de tocar a campainha? Mil obedeceu e Takeda começou a se mover agilmente pelo ringue. Kenichi seguiu o exemplo, embora estivesse claro que ele não estava tão confortável quanto Takeda tentando administrar o espaço na área confinada do ringue.
Foi difícil de assistir e, eventualmente, alguém teve que dizer alguma coisa. Vá para o meio, Kenichi! Naruto gritou. Pelo amor de Deus, ele está tentando não te encurralar nos primeiros 30 segundos. Você está tornando isso muito fácil. Takeda não pôde deixar de sorrir com o conselho. Eu não queria dizer isso sozinho, mas ele está certo, você sabe. O rosto de Kenichi ficou vermelho de vergonha. Eu não luto em ringues. Como você sabe lutar em um ringue? Ele perguntou a Naruto. Naruto encolheu os ombros. Eu assisto luta profissional. Tebaio, ele gesticulou com a mão para Kenichi mudar de posição. Meio do ringue. Mova-se a partir daí. Kenichi atendeu ao pedido e Takeda aceitou o convite para começar a se mover em torno de Kenichi, quase mais rápido do que ele conseguia acompanhar. Ainda assim, ele conseguiu evitar que Takeda caísse em um ponto cego, evitando jabs e diretos para explorar a discrepância de velocidade. Naruto ficou impressionado. Apesar do espaço relativamente confinado do ringue, Takeda sabia como usar cada centímetro para ficar um passo à frente. Uau! Takeda é mais rápido do que eu me lembrava. Mio assentiu com a cabeça, seus olhos azuis fixos diretamente no mastro em questão. Ele é ainda mais rápido do que durante o torneio 500 of D. Kenichi não era desleixado em termos de velocidade, mas Naruto estava acostumado com as habilidades físicas de Kenichi. Ele treinou com ele e lutou com ele constantemente. Vê-lo fora de Takeda era novo e intrigante. Dito isso, as próprias habilidades de Kenichi e a maneira como ele usou o Seikuken para administrar os socos de Takeda o mantiveram seguro. Haha, nada mal. Takeda exclamou, mas tem uma coisinha para suas defesas. Kenichi cerrou os dentes e se concentrou em acompanhar o ataque ininterrupto de Takeda. Ele era extremamente agressivo, e não era apenas porque tinha vantagem no ambiente em que estavam. Takeda lançou um uppercut com velocidade que lembrava seus socos rápidos e diretos. Kenichi foi capaz de desviar o golpe com um de seus braços, apenas para sentir o impacto de um soco debaixo de seu queixo independentemente. O quê? Takeda enganou Kenichi fazendo pensar que um uppercut estava chegando, totalmente decidido a lançar um segundo imediatamente depois, quer o primeiro acertasse ou não. Mas sua linguagem corporal não traiu que isso estava por vir. Quando uma combinação de qualquer tipo estava chegando, o corpo emitia sinais que permitiam que lutadores experientes se preparassem para uma barragem em vez de um ataque. Kenichi tropeçou para trás e Takeda correu para matar. Antes que pudesse acertar um soco decisivo no queixo de Kenichi, o lutador de artes marciais mistas evitou no último segundo possível, sentindo o material da luva de boxe de Takeda roçar sua pele. Legal, Takeda pensou consigo mesmo antes que uma dor aguda o atingisse na perna esquerda, fazendo-o tropeçar. Kenichi aproveitou a abertura para chutar a perna dianteira de Takeda, quebrando o equilíbrio e atacando sua base. Isso deu a Kenichi a chance de que ele precisava para tentar algo mais devastador, um rápido golpe de cotovelo, apontado diagonalmente para baixo. Takeda se inclinou para fora da parte mais pesada, mas o arnês macio que ele usava estava aberto. Caramba! Isso teria me cortado até os ossos. Ele estremeceu quando outro chute baixo de Kenichi atingiu sua perna principal. Droga! Nos bastidores, Naruto e Mio estavam observando a luta de perto e como a maré havia virado. Assim que Kenichi começou a atacar uma área onde Takeda não podia proteger com os braços, o ímpeto mudou. Essa será a coisa mais difícil com a qual Takeda-kun terá que lidar, apontou Mio. Os chutes baixos? Naruto observou, vendo quantos problemas a técnica estava causando. Toda vez que a canela de Kenichi batia em uma das pernas de Takeda, ele podia ver o boxeador estremecer. Sim, posso ver. Ele não pode responder. Cada vez que um acertava, Takeda tentava atacar e fazer Kenichi pagar com um jab ou direto, mas não conseguia alcançá-lo. Ele levaria um tapinha na melhor das hipóteses por causa do tamanho das luvas que usavam, mas nada sólido o suficiente para fazer Kenichi pensar duas vezes antes de fazer isso. Mio assentiu e continuou a falar. Kenichi-kun é mais baixo que Takeda-kun, e ele ainda está fazendo isso funcionar para ele. Koken era mais alto. Tão alto quanto Takeda. Suas pernas eram mais longas que as de Kenichi, o que só pioraria as coisas. Takeda não seria capaz nem mesmo de raspá-la em resposta. Se Takeda-kun não conseguir encontrar uma maneira de neutralizar isso, Koken vai rasgar suas pernas. Se Takeda levasse chutes suficientes nas pernas de um especialista na prática, ele seria prejudicado. Era tão simples quanto isso. Só porque ele só dava socos não significava que suas pernas não importavam.
Um boxeador que não podia usar seu jogo de pés para se mover para se livrar do perigo era um alvo fácil. Até Naruto e Mil sabiam disso, e nem praticavam o estilo de luta. Naruto olhou para Shiba e o viu examinando a luta de perto. De sua outra interação anterior com o Homem Turbulento, ele esperava que ele gritasse com Takeda, tentando fazê-lo lutar melhor, para buscar a vitória. Em vez disso, ele ficou em silêncio. Ele não tinha nem piscado desde que as coisas começaram. Ficando frustrado com a tendência de Kenichi de acertar suas pernas com chutes baixos sempre que ele entrava ou se desengajava, Takeda exagerou em um soco. Kenichi imediatamente aproveitou a oportunidade apresentada a ele, pulando com uma joelhada voadora na cabeça, Gemon Tepi. A cabeça de Takeda caiu para trás com impacto e ele cambaleou de volta para o seu canto, se segurando lá. O esticador e as cordas eram a única coisa que o impedia de cair no chão, e Kenichi aguentou o golpe, não foi tão forte quanto ele poderia ter desferido. Kenichi se conteve, dando a Takeda a chance de se recuperar. Do canto, o boxeador tentou se livrar das teias de aranha e fixar o olhar no adversário à sua frente. Ele fez uma careta por ter ficado tão vulnerável, de novo. O que mais você tem? Nesse ponto, Shiba escalou as cordas e pulou no ringue, ficando entre seu pupilo e Kenichi. Acho que não precisamos ver o que mais ele tem, já que você não pode superar isso. A confiança de Takeda o deixou visivelmente ao ser repreendido pelo homem que o ensinou. Mestre, eu ponto. Aquele chute baixo é básico. É uma técnica fundamental do Muay Thai. Shiba continuou sem rodeios. Não havia necessidade de medir palavras quando a vida de seu aluno estava em jogo. Se você está lutando contra um discípulo do Yumi, ele verá mais rápido do que esse garoto que você não sabe como lidar com isso. E como você sentiu, uma vez que você começa a ser vítima disso, você se abre para as coisas mais desagradáveis. Se Koken acertasse uma joelhada na cabeça e não o matasse com impacto, ele não poderia cair em um canto até que pudesse se recuperar e continuar lutando. Koken iria bater nele até não sobrar nada. Na sequência, os 4 discípulos se sentaram e revisaram a luta e as coisas que Takeda precisava ter em mente depois de entrar com uma visão superficial do Muay Thai, o que ele sabia ao ver Kenichi combiná-lo com seus outros estilos. Kenichi tentou quebrar o método de ataque que Takeda viu, como o estilo de chutes mais fortes no Muay Thai são os de varredura em vez dos diretos. Koken definitivamente não lançará um a menos que saiba que vai acertar. Mas isso apenas significa que se ele jogar um, com certeza vai cair. Takeda não gostou do som de ter que jogar pelo seguro por medo de ter suas pernas permanentemente danificadas. Você não pode me ensinar como bloqueá-los? Kenichi ergueu uma sobrancelha e pensou na maneira como Takeda se comportava em combate. Você quer dizer checar o chute? Não com sua postura. Suas pernas apenas o matariam em outro lugar. Takeda balançou a cabeça intermitentemente. Isso não funcionaria. Além do fato de que ele teria que aprender uma versão fast food do básico do Muay Thai apenas para fazê-lo, ele queria vencer com o boxe. Não, não vamos fazer isso. Tem que haver outra maneira. Nós não temos tempo para ninguém me ensinar algo completamente novo do zero, e eu quero fazer isso do meu jeito mesmo. Temos que falar com a Pachai-san, disse Mil, antes de dar um conselho a Takeda. Mas tenha cuidado se você treinar com ele. Ele pode matá-lo se você não tomar cuidado. Desceu pela espinha de Kenichi com o lembrete. Takeda não reagiu muito à possível ameaça à sua vida. O latejar em sua cabeça e sua perna esquerda estavam na frente e no centro de sua mente. Não importa. Se eu não aprender a manusear o Muay Thai, Koken vai me matar de qualquer maneira. 20x. A bordo de um submarino militar, localização não revelada. Muitos dos mestres em Yami não gostavam uns dos outros. Eles eram uma reunião dos mais fortes absolutos, o que naturalmente levou à inimizade entre eles. Mais dos 10 deles, aquele que geralmente era mais insultado era Silcar do Genazad, o punho do deus demônio. Foi esse homem que achou por bem solicitar uma reunião com o punho da destruição, colega contemporâneo de Yami, Alexander Gaidar. Gaidar era um homem alto e musculoso, com cabelos longos, ondulados e claros até os ombros, com olhos escuros de cores estranhas. Ele usava uma camisa branca de pintor, desabotoada no peito para revelar um colar de cruz. Ele estava esculpindo quando Genazai chegou e ignorou a presença do perigoso mestre de artes marciais até que decidiu anunciar a si mesmo, mantendo-se ocupado, pelo que vejo.
Todos nós temos nossos interesses, Gaidar respondeu uniformemente, mantendo um comportamento frio apesar da máscara de demônio de Genazad voltada para ele. Mas você não veio aqui para comentar sobre minha arte. O que você precisa de mim? Eu preciso de um favor, Alexander, Genazad disse. Parece que um membro da família real Entidade tem um problema com a forma como as coisas estão indo lá. Eu preciso cuidar dela. Gaidar parou de esculpir e colocou suas ferramentas de lado, olhando Genazad com curiosidade. Por que você não faz você mesmo então? Se este homem quisesse uma pessoa em particular morta, ele poderia fazê-lo, muito menos se fosse uma mera criança. Além do fato de que ele não tinha vontade de sujar as mãos com uma garotinha tão fraca. Genazad tinha seus próprios motivos. Meu povo respeita o poder, disse ele. Fazer isso dessa maneira os deixaria mais irritados, especialmente se soubessem que eu o solicitei. Gaidar inicialmente não conseguiu entender por que um aspirante a déspota queria seu povo com raiva. Não vejo como isso o coloque em uma posição de poder melhor Entidade, disse ele em voz alta antes que suas próprias palavras lhe dessem a resposta que procurava. Você não se importa em estar em uma posição melhor. Ele os queria com raiva. Ele os queria divididos. Ele queria que eles lutassem. Genazad estendeu a mão e cerrou o punho. Meu país vai crescer gordo e fraco em tempos de paz. E eu me recuso a esperar pelo eterno sol poente. Quero meu próprio pedaço de sobrevivência do mais apto. Agora. Mesmo que acabasse mergulhando Tidate em uma guerra civil, isso não importava para Genazad. Quanto mais pessoas lutassem, morressem e matassem umas às outras, mais apenas os fortes chegariam ao topo. Ele era um deus. Tidate e luta eram seus domínios. Ele os governaria como bem entendesse, e a fraca família real se adaptaria ou seria eliminada. Bem, a filha dele seria removida da foto de qualquer maneira. Uma missão era uma missão para um soldado, e para um coronel do nível de Gaidar, tudo o que importava eram os resultados. Ou seja, qual seria o resultado de um bom resultado? O que recebo em troca disso? Genazad riu. Ele não veio de mãos vazias, esperando que seus laços com Yami fossem suficientes para colocar Gaidar em ação. Estou ciente de que seu governo está começando a investigar vários crimes nos quais você pode ou não estar envolvido com seus soldados, ele disse. Vou arranjar um terreno nobre para você construir uma base secreta em Tidate. Tenho certeza de que encontrará um uso para ele. Foi uma doce oferta. Intrometidos na Rússia estavam começando a tentar investigar coisas que poderiam levar a Yami à possível conexão de Gaidar com eles. Poderia chegar o dia em que ele precisaria de uma saída. Vou precisar de detalhes para a missão, Gaidar finalmente disse, concordando enquanto voltava a esculpir sua escultura. O sorriso sinistro na área da boca da máscara demoníaca de Genazad teria enervado um mestre inferior. Você terá tudo o que precisa. Obrigado, meu amigo. O cinzel de Gaidar afundou na pedra que ele estava usando, transformando todo o trabalho em escombros. Não somos amigos, Demon God Fist, disse ele, perturbado. O tempo todo, Genazad não parava de sorrir, eu sei. Com isso, ele saiu da sala, os soldados de Gaidar escoltando para fora do submarino. Por mais que Gaidar não confiasse em Genazad e por mais que odiasse o homem, havia muito a ganhar. A investigação contra ele e Yami na Rússia era lenta, e sempre que um político particularmente atrevido aparecia para levar as coisas adiante, ele conseguia calá-los, mas ter um plano de contingência nunca fazia mal. Uma base secreta, fora do alcance de sua nação, em um país devastado pela guerra, preocupado demais em lutar contra si mesmo para notar um bando de estranhos armados por perto parecia ser apenas o bilhete. Ele se esforçou para ligar para Boris. Esperançosamente, passar todo esse tempo na escola japonesa não entorpeceu o instinto assassino de seu soldado mais leal. 20x. Em resposta às suas ações de matar o membro armado do Yumi Kawakami Aoi sem provocação, Kanou Shou foi trancado por seus mestres até que eles pudessem amenizar a situação com seus colegas da divisão armada. Isolamento. Que piada! Shou odiava ser cercado, aprisionado. Ele sabia que todos os seus mestres sabiam disso sobre ele. Todos eles haviam assinado. Mesmo Ongo. Seu primeiro mestre, aquele em quem ele mais confiava. Até ele ficou parado enquanto Shou era colocado em um lugar onde ele não podia voar. Tudo o que ele podia fazer era se exercitar sozinho. Sem treinamento e aprendizado para aperfeiçoar seu ofício. Sem cuidar de seus hobbies. Nada a fazer a não ser cozinhar com seus próprios pensamentos. Ele nem se sentou quando ouviu a porta de seu quarto, cela, abrir.
O que eu fiz de tão errado? Ele perguntou, sem ao menos verificar quem tinha vindo vê-lo. Ogata cruzou os braços sobre o peito, com um sorriso malicioso no rosto enquanto olhava para sua pupila. Ele era um dos One Shadow, Nine Fists que gostava de Shou e acreditava que ele era um sucessor digno de todos os seus estilos. Você matou alguém que estava do nosso lado, e agora temos que sair do nosso caminho para fazer as pazes. Mas não se preocupe com isso. Está em processo de tratamento. Shou sentou-se na cama, batendo os pés no chão com força. Eles estavam no caminho. Qual é o sentido de ser forte se você não pode fazer o que quiser com esse poder? Ele perguntou, implorando talvez ao mais compreensivo de seus mestres por uma resposta. Não é por isso que Yami está lutando em primeiro lugar. Não é bem assim, respondeu o homem de cabelos brancos. Yami está lutando por um mundo onde as habilidades dos artistas marciais não apodrecerão em tempos de paz. Eu não vejo a diferença, Shou resmungou. As artes marciais serviam para muitas coisas diferentes, mas era quase indiscutível que uma dessas coisas era para conseguir o que você queria. Só que o que as pessoas queriam de suas artes marciais tendia a variar. Não, suponho que não, Ogata riu. Você está no gelo fino, Shou. O lembrete, pelo que você sabe que aconteceu com Jian, você deve saber que se livrar das pessoas não é problema. Shou sabia disso. Ele esteve no ponto de corte em um ponto no tempo, anos atrás, quando também era mais jovem. Mas isso era diferente, eles não têm ninguém melhor, ele estava muito acima de Gia em talento e potencial, não há ninguém melhor. Ele desafiou qualquer um dos discípulos no Yumi ou em qualquer outro lugar a tentar provar o contrário. Ele não era a segunda escolha. Ele foi a melhor escolha possível. Se você pudesse construir um artista marcial a partir do zero, a matéria-prima que você desejaria seria Kanou Shou. 20x. Mais tarde naquele dia, Casa Ninja. Sakura estudou o progresso da recuperação de Tenten com um sorriso. O que antes era um buraco em seu ombro estava se fechando lindamente. Provavelmente nem haveria uma marca para lembrá-la de que estava lá, então você está pegando leve. Vocês, artistas marciais, nunca ouvem quando um médico lhe diz algo, disse ela, parecendo agradavelmente surpresa. Dê-lhe outra 3 dias. Você deve estar bem para começar a treinar novamente, contanto que não exagere. Tenten soltou um suspiro de alívio quando Sakura começou a refazer o curativo em seu ferimento, graças a Deus. Eu estava começando a enlouquecer apenas sentada assistindo todo mundo treinar. Sakura revirou os olhos, mas continuou a sorrir. Ela sabia que seu mestre Tsunade não estava particularmente feliz em lidar com a tripulação de ninjas sendo treinada por seu velho amigo, mas ela gostava deles. Eram pessoas alegres e bons pacientes. Bom, porque eles não eram problemáticos enquanto estavam sendo tratados. Não reclamaram de dor ou desconforto durante os procedimentos, nem duvidaram do diagnóstico. Além disso, eles eram legais. Tenten era o tipo de garota dela, e Naruto era tagarela, mais amigável. Shikamaru era mais reservado, mas nunca rude ou desdenhoso. E esses tipos eram da idade dela. Ser uma aprendiz de medicina não lhe deixava muito tempo para passar com outros adolescentes. Honestamente, a viagem de trem de Tóquio não foi um grande problema, e ir para uma cidade menor foi revigorante em comparação com ter que navegar pela bagunça metropolitana da capital. Você tem que voltar para Tóquio depois disso. Tenten perguntou do nada enquanto Sakura estava presa em seus próprios pensamentos. Ela rapidamente se virou para onde a atiradora Kunoichi estava ocupada vestindo uma camisa para se cobrir. Sakura reagiu surpresa. Não. Tsunade Shishou se recusou a vir ela mesma, porque Jiraiya-san está aqui. Jiraiya sorriu com isso, e soltou uma gargalhada. Tanto faz. Ela sabe que me ama. Sakura ignorou sua interjeição e continuou. Então, ela me instruiu a verificar você pessoalmente depois da escola. Ela não esperava que eu voltasse a tempo para fazer qualquer treinamento ou trabalho clínico hoje à noite, então ela me liberou para a noite depois disto. Quer sair? Tenten de repente ofereceu, olhos castanhos brilhando com esperança. Sakura respondeu antes que seu cérebro entendesse. Sim. Quer dizer, por que comigo? Ela rapidamente acrescentou, não nos conhecemos muito bem. Tenten apontou para a sala ao redor deles onde Jiraiya estava digitando um rascunho de seu próximo romance e Shikamaru estava cochilando em um sofá. Você sabe com quem eu moro. E o clube onde minhas outras amigas se reúnem está sendo reconstruído agora. Em outras palavras, não havia garotas para Tenten passar algum tempo, e como ela não podia treinar,
Ela não tinha mais nada para fazer. Mas Sakura tinha ouvido falar de razões piores para fazer qualquer coisa, e ela estava morrendo de fome por algum tempo com os outros. Eu posso passar a noite e voltar pela manhã para a escola, se estiver tudo bem para você. Jiraiya-san, Sakura perguntou com um olhar esperançoso para o shinobi veterano. Jiraiya deu um enorme sorriso ao pensar em uma nova e bonita jovem dormindo. Claro que é. Tenten revirou os olhos com a resposta exuberante de Jiraiya para Sakura. Ele não é o chefe da casa. Este é o lugar de Naruto. Ele apenas faz freloais aqui, ela informou a Sakura. O sorriso de Jiraiya se transformou em uma carranca ofendida. Ei, eu pago minha parte treinando vocês pirralhos e conseguindo trabalho para vocês. Além disso, todos vocês se aproveitam aqui. Naruto é quem paga por tudo. Então, realmente deveria ser a decisão de Naruto. Mas ele vai dizer sim. Eu sei disso, disse Tenten, agarrando as mãos de Sakura em um momento de comiseração. Onde está Naruto afinal? Ele ainda está treinando em Ryozanpaku? 8. Shikamaru abriu um olho para olhar para o relógio. Ele pode ter ficado lá para jantar, ou saído com Freya no Go Ramen. Ata, garoto, Jiraiya interrompeu em relação a Naruto, possivelmente passando um tempo com a garota sexy da equipe. Vocês todos sabem o que fazer. Período de tolerância de 30 minutos após o toque de recolher sem ligação. Ele ainda tem. Ele parou para verificar o mesmo relógio que Shikamaru fez, menos 10 minutos até 8 horas e 30 minutos. Então eu arrebentei sua bunda durante o treinamento noturno. Asterisco Dindon asterisco. A cabeça de todos se virou para a porta da frente ao som da campainha raramente usada. Os convidados quase nunca paravam. É ele? Sakura perguntou. Esta é a casa dele, Shikamaru apontou. Por que ele tocaria a campainha? Jiraiya grunhiu para si mesmo antes de emitir uma ordem. Shikamaru, vá abrir a porta. O quê? Por que eu? Porque eu não vou me levantar, e Tenten ainda está machucada. Tenten sorriu presunçosamente para Shikamaru quando o genin mais preguiçoso se levantou, resmungando para si mesmo, arrastando os pés até a porta da frente. Se isso me matar, seus idiotas fiquem longe do meu funeral. Se alguém abrir um buraco nele e na própria porta quando sentiram do outro lado, teria sido apenas sua sorte. Na verdade, ninguém arrombou a porta, nem sequer atacou. Do lado de fora estava uma jovem da idade de Shikamaru, vestida da cabeça aos pés com um manto com capuz. Ao lado dela estava uma garotinha com uma capa semelhante que era pelo menos 4 vezes maior que ela. Eu estive procurando por alguém. O nome Jiraiya significa alguma coisa para você? Shikamaru baixou um pouco a guarda. Enquanto seus sentidos de perigo não estavam formigando, seus sentidos de problemas estavam. Quem quer que fosse, e o que quer que eles precisassem, ele não queria fazer parte disso, Jiraiya. Ele dobrou sua mentalidade quando viu os olhos da garota mais velha brilharem ao ouvir o nome de Jiraiya. Então, Jiraiya está aqui. Eu preciso falar com ele, por favor. Neste ponto, Jiraiya cutucou Shikamaru de lado. A maneira como ele se ergueu na porta fez com que ambos os possíveis convidados o encarassem com olhos arregalados. Você sabe meu nome, disse Jiraiya, sua voz profunda e grave. Isso não é algo que você acabou de sair da rua. Por que você está aqui? Para a surpresa de Shikamaru, a garota caiu no chão e se curvou para Jiraiya. Minhas desculpas por me intrometer, mas preciso da sua ajuda. Meu país está nas mãos de um louco. Eu darei qualquer coisa se você conseguir tirá-lo do poder. Não se curve a mim. Eu não treino você ou comando você, Jiraiya exigiu, esperando que ela fizesse o que ele pediu antes de continuar. Você quer que eu assassine alguém? Você sabe o que está pedindo de mim? Eu, garota? Você realmente acha que sabe o que isso significa? Silcar do Genazad. O nome ressoou com Jiraiya. Demorou um momento, mas depois de se ajustar, ele soltou uma gargalhada. E você quer que eu mate o punho do deus demônio? A garota olhou para Jiraiya com intensos olhos violeta. Aquele monstro matou meu irmão e colocou toda a minha nação em tumulto. Ele quer uma guerra civil. Inúmeras pessoas vão morrer, tudo por causa de sua sede de sangue. Ela juntou as mãos como se ela estava rezando. Diga o seu preço, Jiraiya-sama. Nenhum custo é muito alto. Jiraiya deu a ela um olhar longo e duro. Genazad era de Tidate, e aquele país ficava muito longe do Japão. Além disso, ela passou pelo esforço meticuloso de encontrá-lo, o que, embora fosse quase impossível se ele ainda fosse um eremita, ainda era extremamente difícil. Eventualmente, ele decidiu ouvi-la. Entre.
Este não é o tipo de coisa que você discute lá fora na varanda. Ele deu um passo para o lado e gesticulou para o par estrangeiro entrar. Eu deveria estar aqui para isso. Sakura perguntou enquanto todos se sentavam e ficavam confortáveis. Eu sou apenas uma aprendiz de médica. Vocês são os ninjas. Eu não sei. Você vai para Tidate em breve? Shikamaru perguntou retoricamente. Se não, acho que é bom você ficar. Jiraiya foi rápido para começar a trabalhar. Um contrato precisava ser estabelecido. Tudo bem, então vamos descobrir exatamente o que você quer. Você quer que eu mate o punho do Deus Demônio? Mais alguma coisa? A garota parecia surpresa com a atitude cavalheiresca de Jiraiya para o que era uma tarefa imponente. Você não se sente intimidado? Jiraiya deu a ela um olhar como se perguntasse se ela estava falando sério. Se você pensou que mencionar o nome dele seria o suficiente para me abalar, por que você veio me procurar? Ele perguntou, pensando bem, como ela sabe de mim? Ele não estava exagerando quando disse que seu nome não era apenas algo que se pegava em qualquer lugar. Embora seu nome não fosse tão secreto quanto a própria Konogakakure, era preciso estar muito conectado a uma quantidade muito estreita de avenidas para encontrá-lo de passagem. A garota era claramente alguém notável. A maneira como ela falava, se movia e adiava respeitosamente dizia isso. Ele não era o único que poderia dizer. Ao olhar para Shikamaru, ele percebeu que o garoto também notou. Sinceramente, não pretendo insultá-lo, disse a garota, abaixando a cabeça em uma leve reverência novamente. É só que, por mais que eu queira ver Genazai removido, nunca enviaria ninguém para isso sem divulgação total. Um cliente que não está escondendo as coisas antes de fazer um acordo? Jiraiya disse como se fosse um novo conceito, refrescante, para dizer o mínimo. Isso significa que você vai considerar o meu pedido. Jiraiya abriu a boca para responder quando todos ouviram a porta da frente abrir. Estou em casa, Naruto gritou. Ele podia ser ouvido tirando os sapatos antes de ir mais para dentro. Desculpe, estou atrasado. Eu estava ajudando Takeda por um tempo. Cara, eu tenho algumas coisas para contar a vocês. No momento em que dobrou a esquina do foyer e entrou na sala de estar, ele parou cautelosamente ao ver os recém-chegados encapuzados. Sua cautela foi justificada, pois um deles entrou em ação ao vê-lo. Você. Uzumaki Naruto. Antes que Naruto pudesse perguntar como essa pessoa o conhecia, a capa dela foi retirada e jogada em seu rosto. No momento em que ele a afastou, a garota havia puxado uma adaga de seu quadril e estava sobre ele, esfaqueando-o com a mão aberta. Surpreso, Naruto deu um passo para o lado e apontou um golpe rápido em seu pulso, fazendo-o alargar a arma com um grito. Em um movimento, ele usou o pé para deslizar a lâmina para longe de seu atacante e checá-la com força pelo ombro, fazendo-a cair para o lado do sofá em que ela estava. Uma vez que ela atingiu o chão após a queda, Naruto colocou os dedos dos pés sob o pesado móvel e chutou a perna para cima, virando tudo em cima dela, prendendo-a embaixo dele. A garotinha que a mais velha havia trazido com ela foi sacar sua própria adaga em defesa de sua senhora, apenas para um fio quase invisível se enrolar em seus pulsos, puxando-os juntos. Ela não notou que Shikamaru se moveu para o outro lado da sala, passando por ela. Uma vez que a confusão começou, eu sabia que isso seria problemático. A garota mais velha tentou empurrar o sofá para cima e rastejar para fora dele, mas uma kunai cravada no chão bem na frente de seu rosto a fez parar e olhar para cima, onde ela se deparou com o olhar gelado de Tenten. Ninguém atacou um de seus amigos na frente dela. Definitivamente não em sua própria casa. Mesmo com um braço disponível para a atiradora, já que sua convidada estava presa, eliminá-la com nada mais do que um movimento de pulso seria fácil. A cena inteira levou menos de 15 segundos, deixando um Naruto muito confuso em pé em cima do sofá virado, agachando-se para olhar para a garota bonita no chão que tentou esfaqueá-lo à primeira vista. Muitas perguntas. Nós também, Tenten concordou antes de se virar para Jiraiya acusadoramente, começando com: por que você não fez nada? Jiraiya encolheu os ombros e gesticulou para Naruto. E ele conseguiu, lado. Naruto jogou as mãos para o ar em exasperação. Oh, vamos lá. O que eu fiz desta vez? Pelo que sabia, ele nem conhecia essa pessoa. Shikamaru ergueu uma sobrancelha, ainda segurando a garotinha que ela não poderia quebrar sem sua adaga. Por que você acha que fez alguma coisa? Naruto pensou que isso era óbvio. Porque ela veio à minha casa e tentou me matar. Tenten riu, jogando uma kunai em sua mão boa. Bem, ela não veio aqui para tentar te matar. Ela veio contratar Jiraiya Sensei para matar alguém. Esse alguém sou eu. Não,
Mas teria sido a pior coisa se fosse. No entanto, Jiraiya comentou, caminhando para se abaixar ao lado da garota debaixo do sofá. Tudo bem, mocinha, o que Naruto fez com você? Sem a capa, todos podiam ver melhor suas feições. Ela tinha longos cabelos negros ondulados em um rabo de cavalo e pele bronzeada escura com uma bela figura. Ela usava uma roupa exótica branca reveladora que expunha seu traseiro e parte inferior das costas junto com algumas de suas pernas, protetores de manga, bainhas para facas nos quadris e uma capa sobre os ombros. Ao redor de sua testa havia uma faixa decorativa incrustada de joias e metais preciosos. Ela tentou se virar o suficiente para encarar Naruto. Ele matou meu irmão. A boca de Naruto caiu em estado de choque, antes que ele recuperasse a compostura e retrucasse. Não, que porra eu não matei. Tanto quanto eu sei, eu só matei com certeza uma pessoa, e se o nome do seu irmão não é Hyuga Neji, não é ele. Com isso, ele se acalmou e tentou pensar em sua lista de inimigos. Quem é seu irmão? E enquanto estamos no assunto, quem é você? A garota respirou fundo e tentou se comportar com tanta graça quanto suas atuais circunstâncias permitiam. Meu nome é Raden Tidat Lona, e meu irmão é Raden Tidat Jian, ex-príncipe herdeiro de Tidat. A expressão de Naruto mudou em compreensão. O rei que ele espancou no festival cultural. Fazia um tempo desde que ele lutou com ele. Rin, isso explica muito. Mas eu definitivamente não matei aquele cara. Nem perto. Deu-lhe uma surra real? Sim. Matou ele? Absolutamente não. Não, acho que não. É só que você derrotou o Jian. Lona parou, percebendo que estava dando desculpas. E aqui, ela veio em busca de ajuda. Com um suspiro profundo, ela se lembrou de suas maneiras. Não. Peço desculpas, Uzumaki Naruto-san. E isso foi o suficiente para fazer Naruto se soltar dela. Ok. Vou tirar o sofá de cima de você agora, ele disse, hesitante. Você vai tentar me matar de novo? Não. Você promete? Eu prometo. Naruto ergueu o grande sofá do chão e o jogou no ar, colocando-o de volta em sua posição correta. Feito isso, Shikamaru soltou seu cativo menor. Ela imediatamente se curvou na frente de Lona. Sinto muito, milady. Eu não ajudei aqui. Lona levantou-se e sorriu desculpando-se com sua carga. Está tudo bem, chão. Eu me comportei de uma maneira que era imprópria para alguém pedindo ajuda. Por sua culpa, o punho do deus demônio eliminou meu irmão após sua perda. Foi em uma luta onde Jian teria matado Naruto se ele tivesse vencido, afinal. Naruto esfregou desajeitadamente a nuca, recusando-se a fazer contato visual. Bater em seu irmão fez com que o cara morresse. Fale sobre as consequências, uau. Lona reagiu com curiosidade. HM? O que é isso? É só. Naruto parecia estar procurando qualquer tipo de palavra para aliviar o clima. Quero dizer, isso me faz 2 por 2 em espancar a realeza. Isso é legal. Um silêncio desconfortável encheu a sala, quebrado apenas por Tenten batendo a palma da mão na cabeça e Shikamaru murmurando idiota. Sakura assistiu a tudo do lado de Tenten e finalmente respondeu, estou feliz por não ter que trabalhar em mais ninguém hoje. Ainda posso ficar aqui, certo? Afinal, havia uma princesa da vida real na casa. De jeito nenhum ela iria para casa com algo tão interessante bem na frente dela.